Olá, valiosa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje tem um pouquinho de nostalgia, porque é muito comum as pessoas falarem assim, quais são as habilidades que você tem para ter sucesso na vida, sucesso na carreira. Eu vou falar aqui de 5 habilidades que a gente precisa ter para sair da situação de devedora, para nunca mais voltar e também, claro, você se tornar uma grande investidora. Mas para dar mais corpo nessa questão de falar das habilidades, eu vou contar para vocês como eu apliquei na minha história, tá bom? Então fica comigo que eu vou passar as 5 e acho que vou dar uma sexta habilidade de bônus para vocês, que aí é ir além de não estar endividada, para vocês se tornarem realmente investidores. Mas antes eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Se esse é um tema que te interessa, dá o seu like para eu saber que vocês gostam desse tema. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho, porque vocês vão ser avisadas toda vez que tiver vídeo novo. Lembrando que nós trazemos 2 vezes por semana vídeos aula para sua independência financeira, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Bom, eu vou começar falando para vocês, se você já tá aqui comigo nesse canal ou me conhece lá do Instagram, vocês sabem que eu nem sempre fui dona do meu bolso, né? Eu nem sempre soube lidar muito bem com as minhas finanças, mesmo tendo, desde lá dos meus 20 anos, muito expertise na área financeira. E isso não acontece só comigo, gente. É muito comum acontecer com muitas pessoas que trabalham em bancos ou instituições financeiras ou em áreas financeiras de grandes empresas. Por quê? Enquanto você está trabalhando para os outros, requer que você aplique praticamente a parte técnica. E isso não é o mais difícil, tanto que, para quem quiser, existem milhares e milhares de vídeos gratuitos na internet de gente muito boa. Claro que o Instituto Sempre Valiosas também está aí para ajudar vocês com muita questão técnica. Mas a grande verdade é que as pessoas não aplicam. Por quê? Porque precisa da parte de habilidades e comportamentos. E muitas vezes esse é o mais difícil da gente perceber. Existem pontos cegos, né, na nossa visão de nós mesmos que a gente não consegue detectar. Então eu vou colocar aqui para vocês as 5 habilidades, em quais os momentos elas foram fundamentais para minha trajetória. Só lembrando que eu saí de uma foto de, numa virada de ano, tá devendo 7 vezes o valor do meu salário, e isso dava mais de 100 mil reais numa dívida pessoa física, para terminar em 12 meses sem dívidas e investindo 2 vezes o valor do meu salário. Então essa história foi que deu início a toda a minha trajetória do Instituto Sempre Valiosas e a minha trajetória como especialista em finanças para mulheres. Gente, em 2015 para 2016, estava eu lá naquela época de virada de ano que a gente faz um balanço, o que eu fiz o ano passado, o que eu não fiz o ano passado e o que eu vou fazer esse ano. Toda virada de ano a gente passa por isso, né? Ergue a mão quem nunca passou, quem alguma vez passou um Réveillon sem falar, poxa, esse ano eu vou... Tem gente que também faz isso na época do aniversário. Eu acho isso muito legal, porque na verdade o nosso ano novo de cada um começa no dia do aniversário. Mas no meu caso, o meu start começou numa virada de ano e nem faz muito tempo. Foi de 2015 para 2016. Eu já estava lá com mais de 40 anos, tinha o meu filho com 15 anos, ia fazer 16 anos, né, no próximo ano. E eu sempre brinco que em algum momento, acho que Deus falou, querida, até quando vai isso, né? Porque todo ano, gente, eu declarava empréstimo no meu imposto de renda e aquilo me tocou. E eu falei, poxa vida, eu não quero de novo declarar uma dívida no meu imposto de renda. Eu não quero de novo saber que eu não tenho problema com a minha remuneração, eu ganho bem, mas ainda assim eu estou lotada de dívidas, eu não consigo organizar o meu dinheiro. Então, a minha primeira habilidade nesse momento, e aquilo bateu muito forte, eu falo que foi aquela coisa assim, né, que vem no estômago, né, que é visceral. Então, essa primeira questão que veio ali como uma questão visceral foi a autorresponsabilidade.
Então essa é a primeira habilidade para você sair de uma situação de devedora. Se você continuar achando que a culpa de você ter dívidas é de quem te mandou embora, é do cliente que não comprou, é do fulano que não te pagou, é do governo, é da condição social, do ex-marido, do marido, do pai, da mãe. Enquanto vocês estiverem achando que a culpa é do outro para a sua situação, ela não vai mudar. Então, a autorresponsabilidade, eu entender que aquilo era um problema meu e que eu teria que resolver, não importa o que causou, mas a responsabilidade de mudar aquilo era minha. Foi a primeira habilidade que eu tive para mudar aquela situação. Bom, depois que eu tomei essa decisão de realmente mudar, falar chega, dei um basta, eu fui fazer o próximo passo, que era avaliar os valores que eu tinha de dívida. Então aí entrou eu listar tudo que eu tinha de crédito consignado nos bancos, o que eu tinha de parcelamento futuro, que embora não seja uma dívida, mas era um compromisso que eu tinha para pagar, saldo negativo no banco, mesmo com crédito consignado eu tinha, dinheiro que eu tinha às vezes pego emprestado de alguém, tudo isso eu fui listando, carro financiado, tudo isso eu fui listando. Quando eu fiz essa lista, eu tinha noção que eu tinha dívida. Eu tinha um valor estimado na minha cabeça. Para mim era umas 3, 4 vezes o valor do meu salário. Mas quando eu fiz essa lista, eu vi que eu devia 7 vezes o valor do que eu ganhava por mês. E aí, gente, foi a segunda habilidade, que ela também é muito necessária se você quer sair definitivamente da posição de devedora, que é a coragem. A coragem para enfrentar o que a gente não quer ver, ela é extremamente necessária para você virar a chavinha da sua situação financeira. Na verdade, o que acontece? Existe um conforto e uma sensação, uma substância química que é produzida no nosso cérebro quando a gente evita situações de choque, situações de combate. Essa zona de conforto, ela muitas vezes ela é reforçada por aquelas compras, né? Que fala, são 10 parcelas de R$10, 10 parcelas de R$20. Isso ativa no nosso cérebro a dopamina, que dá aquela sensação momentânea de tudo bem, né? Então, enquanto eu tava nessa, não vou ver, tá tudo bem, é bem menos do que tinha, né? Eu não imaginava que seria tanto. Enquanto eu tava nessa situação, eu tava numa zona de conforto e de certa forma tinha uns momentos que o meu cérebro me despejava essa dopamina para eu ficar ali mesmo. Então, a minha segunda característica foi coragem para vencer aquela zona de conforto e encarar de fato o quanto eu tinha de dívida, o quanto eu tinha que arrumar de dinheiro para pagar e sair daquela situação. Ok, passado o susto, passado o valor, a minha determinação ainda era forte, ou seja, eu mantive aquela habilidade da autorresponsabilidade. E aí o que eu tinha que fazer era organizar as minhas contas pessoais e entender da onde eu ia tirar dinheiro para pagar aquilo. Como eu ganhava bem, mas eu tinha um padrão de vida bom, que sugava tudo que eu ganhava. Então, e só baixar o padrão de vida não era suficiente, como muitas vezes não é suficiente na sua vida. Chega uma hora que você fala, poxa, eu já estou andando de ônibus, né? Não tem mais da onde eu cortar. Ainda assim, eu não consigo sair das dívidas. Então, eu tive que planilhar as minhas despesas mensais, avaliar exatamente o que eu poderia cortar. E aqui eu já deixo uma dica para vocês. Tem uma planilha top, que é a minha planilha de investidora de elite, disponível no meu Telegram com toda a estrutura de uso. É uma planilha prática que dá para fazer essa organização. Essa planilha, gente, não é a que eu usei quando eu saí da situação de devedora. Na verdade, ela vem sendo atualizada, né, como se fosse um software que sofre atualizações de melhoria ano a ano, semestre a semestre. A cada nova turma de mentoria, eu vou lá e dou uma melhorada. A última versão dela tá disponível no meu Telegram, tá o link aqui para vocês. Depois do vídeo, vocês peguem lá, porque ainda tem mais informação. Não adianta pegar a planilha e sair usando sem ter uma orientação, tá?
Então eu organizei o meu estilo de vida para saber os meus gastos mensais, para ver onde que eu poderia reduzir, o que eu poderia fazer, e percebi que ali eu também tinha que buscar renda extra, que só o que eu ganhava não ia ser suficiente para eu sair da situação de devedora. Então a terceira habilidade que a gente tem que ter para sair definitivamente da situação de devedora é a organização. Por isso que eu falo tanto dessa planilha. Eu sei que tem aplicativos, existem aplicativos muito bons do teu controle financeiro, mas o primeiro passo é você ter uma visão macro e que você possa ter um acompanhamento fácil. Essa planilha ajuda muito na questão da organização. Eu tenho mentoradas que só de preencher a planilha identificaram ganhos de R$8.000 ano. Imagina isso, gente. Então isso é muito legal, tá? Eu preenchi a planilha, tive que baixar bem meu padrão de vida, vendi meu carro, comprei um carro bem mais simples, parei de frequentar os lugares que eu ia, afinal de contas era um tempo limitado e eu estava muito determinada a sair daquela situação. A autorresponsabilidade assim estava muito forte em mim. E não doeu, por isso mesmo que eu falo, quando você tem um objetivo muito bem definido, o que você tem que abrir mão não dói. Por quê? Porque você está abrindo mão de algo bom hoje para conseguir algo melhor futuramente. É por isso também que eu falo que a gente não pode ficar falando de reserva de emergência, porque muitas vezes a gente não, o nosso cérebro entende uma mensagem muito ruim relativa a isso. Se o teu cérebro entende uma mensagem ruim relativa à reserva de emergência, ele não te estimula a ações para ter a reserva de emergência. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso. Vou deixar o link dele aqui em algum lugar para que vocês possam ver também. Que eu falo reserva de emergência não, tá tudo errado, tá bom? Mas continuando, gente. Então eu fiz a minha organização e aí começou a ação de fato. Eu fui buscar renda extra, vendia cosméticos de catálogo, construí uma equipe de revenda, trabalhava à noite, trabalhava final de semana. Foi difícil, não foi fácil, mas eu ficava cansada, desesperada, desanimada? Não. Às vezes o cansaço batia, mas eu falava, vou dormir e amanhã vou continuar. Aqui fica uma dica. Se você tem problema com vendas, começa a entender mais dessa ciência, porque, gente, o que tira a gente do sufoco ou nos faz enriquecer de fato é essa bendita das vendas, né? Essa bendita habilidade de vender. Mas não é dela que eu vou falar aqui não. Quando eu comecei a passar por esse processo, a minha quarta habilidade foi a persistência. Por quê? Claro que muitas vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim, por que você está fazendo isso? Por que você vendeu o carro que você tinha e comprou um carro bem mais simples? Então eu tive que ter muita persistência para continuar. Só que o legal é que quando você começa a agir no sentido do objetivo que você quer, você dá o primeiro passo, a estrada vai se abrindo. Então começaram a acontecer confirmações que eu nem imaginava desse período que eu estava passando. Ou seja, eu comecei a ter uma oportunidade da renda extra, e renda extra é vida, tanto na nossa vida pessoal quanto na parte de quem tem empresa, empreendedora. Renda extra no negócio também é ótimo, porque é lucro direto. Mas esse é assunto para outro vídeo. A oportunidade da renda extra, a oportunidade de perceber que eu podia viver com menos, e as coisas que eu sentia falta, eu tinha plena noção de que era temporário. E o mais legal, eu consegui arrumar emprego para ganhar mais, ganhei bônus na empresa, eu tive uma ótima negociação de saída, então muitas coisas que não estavam planejadas, não estavam previstas, elas aconteceram por conta da persistência. Então a quarta habilidade que eu tenho para falar para vocês é a persistência. Depois disso, uns 10 meses depois que eu já estava nessa toada aí, eu realmente estava numa situação bem mais tranquila, sem dívidas, e aí eu comecei a investir esse dinheiro, né? E o legal foi eu poder celebrar o que estava acontecendo. Existem pessoas que ficam com aquele sentimento sempre de o próximo e mais, e eu aprendi nesse processo a reconhecer as minhas vitórias. E eu vi o quanto isso tinha me feito falta a vida inteira para eu poder ir além.
Como eu não reconhecia as minhas vitórias, eu sempre estava sendo cobrada por mais, ou sempre eu me cobrava por mais. Era uma pessoa muito focada ali em fazer entrega, dar resultado. Um ambiente corporativo, muitas vezes as pessoas não reconhecem o que você fez, elas só falam legal, faça mais, legal, faça mais. Eu fui criada num ambiente assim, então eu não tinha para mim essa questão de reconhecer as vitórias. Mas depois de um tempo de estrada, né, de carreira, eu fiz um processo de coach e me ajudou muito a aprender a reconhecer as minhas vitórias. E aquilo me dava força para ir mais. Então, a quinta habilidade que eu falo para vocês é o reconhecimento. Se a gente não reconhece o quanto valeu a pena fazer cada esforço, você se enfraquece, não dá valor e muitas vezes cai de novo nas dívidas. Sabe aquela coisa de você pagar as contas, daqui a pouco passa um tempo, você tá toda endividada de novo, caiu seu 13º, você cobriu a conta, daqui a pouco você tá endividada de novo. Eu passei por isso muitos anos. Então, por isso que eu falo que a quinta habilidade, ela é fundamental, porque você reconhece o esforço que você fez e você previne novas situações de dívidas. E aí eu comecei a celebrar. E uma das celebrações que eu fiz foi me dar o direito, nesse tempo que eu já estava investindo, de comprar um carro ainda melhor do que aquele que eu tinha. Carro era uma coisa que eu gostava, você não precisa comprar um carro. De repente, para você, o reconhecimento pode ser uma viagem, pode ser um jantar em família naquele restaurante que você tanto gosta de ir, pode ser um presente para o seu filho ou a sua filha. Nesse caso, para mim, era a aquisição desse carro. Então, eu comprei o carro como uma forma de reconhecimento pelo meu esforço, mas por quê? Eu já estava com meu dinheiro ali investindo. Foi possível, porque como eu disse, você dá o primeiro passo, a estrada se abre. E eu, naquele ano, gente, eu fiz muito mais dinheiro do que eu imaginava. E de uma forma saudável, porque eu estava saindo das dívidas. Se fosse antes da minha decisão, eu faria mais dinheiro e entraria mais em dívida, porque foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Então, naquela ocasião, eu reconheci, celebrei, me dei o meu presente de mérito por tudo que eu tinha feito e continuei. Bom, agora vamos para a dica bônus, que é a sexta dica, que ela vai garantir que vocês não voltem mais para a situação de devedora. Então vamos lá. Antes de eu falar da sexta dica, eu quero dizer que se você foi vendo esse vídeo aos poucos, e isso é uma forma muito legal, muitas vezes eu ouço os vídeos um pedaço por dia, né? Não dá para assistir tudo, fica tranquila, que no final do vídeo eu vou colocar uma página aqui que vocês vão poder tirar print com as 5 habilidades mais essa de bônus e colocar um momento em que a habilidade me ajudou nessa minha jornada financeira, tá bom? Então vamos para a sexta dica, a dica bônus. A sexta habilidade que a gente tem que ter nesse trajeto, e eu tive, foi a constância. De nada adianta você fazer um baita de um esforço, fazer um planejamento e não manter o acompanhamento dele. Se tem uma coisa que vai acontecer quando a gente planeja, é não acontecer exatamente como você planejou. Não tenha dúvida, nenhum planejamento é feito para que saia exatamente igual o que foi planejado. O planejamento ele é feito como uma bússola, é um norte que, em primeiro lugar, te ajuda a tomar uma decisão hoje de algo que você já está prevendo para o futuro, e se acontecer algo diferente, você tem essa bússola para te trazer de volta ao plano. Se você não tem um plano, você fica muito suscetível dos acontecimentos. E aí você vira vítima. E lembra que eu falei que a primeira habilidade é a autorresponsabilidade? Pois é. Então a sexta habilidade, ela é a constância. Como que essa constância é feita? Com um acompanhamento frequente dessa planilha de organização financeira, com uma coisa muito legal que é você criar nessa planilha, e de novo, a planilha tem isso para você, está lá no meu Telegram, o link está aqui embaixo, vai lá e pega ela, a linha de investimentos como uma linha de despesas da sua vida. Da mesma forma que você tem supermercado, você tem a linha de investimentos. E quando você começa a ver essa linha crescendo, esse valor crescendo, você começa, lembra que eu falei da dopamina? Você começa a transmitir para o seu cérebro a sensação de prazer, afinal de contas, você está se tornando uma investidora,
você começa a oferecer para o seu cérebro essa sensação de prazer de estar comprando produtos de investimento. Então isso te dá a sustentabilidade para que você não volte a cair na situação de devedora. E aí é exatamente isso, nós temos que fornecer fatores emocionais para o nosso cérebro para que a gente se mantenha nessa vida de investidora, porque toda decisão, gente, é emocional. Toda decisão é emocional. A razão existe para justificar a nossa emoção, isso é comprovado, não é a Lisa que está dizendo isso. Tá? Então que a gente possa saber usar a emoção para comprar produtos de investimento e isso nos tornar cada vez mais mulheres mais fortes, mais empoderadas, porque estar financeiramente bem te dá o poder de escolha, você escolhe a vida que você quer ter e, claro, ser uma investidora de elite, tá bom? Eu vou passar para vocês agora as 6 habilidades nessa telinha aqui e a gente fecha esse vídeo. Eu deixo meu beijo, peço que você coloque os comentários se tem alguma fase da vida que você está passando, que você se identificou com essas habilidades, coloca aqui pra gente, vamos ajudar mais mulheres a saírem de vez da situação de devedoras. Um beijo e até a próxima! Olá, valiosas! Voltei aqui para mostrar então para vocês um sumário do que a gente falou, com as 5 habilidades e mais a 6ª de bônus. E vou deixar isso no formato de print de tela. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí vocês podem fazer a colinha disso. Então essas são as habilidades que eu usei, contando da minha história para falar das habilidades que a gente precisa ter para efetivamente sair das dívidas e nunca mais voltar. Então, a autorresponsabilidade foi a decisão da mudança, independente de tudo que tinha ocorrido e da situação atual, né? Não depende do que aconteceu, não depende do que eu tenho hoje. Se eu quero mudar, eu tenho que tomar isso para mim e fazer acontecer. A coragem de escrever com detalhes a real situação, mesmo com a dor de reconhecer meus erros passados. Gente, é dolorido, não tem como. Isso aconteceu comigo, isso acontece em todos os processos de mentoria que eu faço, que às vezes as pessoas estão desorganizadas e podem estar com dívidas ou podem não estar com dívidas, mas perceber que pela falta de coragem de estar ali vendo as coisas ou de organização, você não conseguiu juntar o dinheiro que deveria ter juntado, é dolorido. E aí a gente tem que ter coragem para passar por esse momento de dor. A organização, né, entender meu fluxo de caixa, ver os blocos de despesa, ver onde eu poderia reduzir e se eu tinha necessidade de aumentar a minha renda, e no caso eu tinha sim, foi fundamental também para eu poder sair disso. E aqui repetindo, já falei bastante no vídeo, mas está aqui no link, nos comentários, na descrição do vídeo está o link para o Telegram, onde tem a planilha prontinha. Essa planilha não tinha ela tão organizada assim quando eu fiz esse passo, está muito melhor aí para vocês, tá? A persistência, durante o trajeto, a gente começa a dar o primeiro passo e a persistência ajuda a entender que os sacrifícios que a gente tem que fazer, na verdade, a gente está abrindo mão de algo bom de hoje, que é o estilo de vida que você tem, o carro que você tem, que às vezes, no meu caso, eu tive que comprar o mais barato, os restaurantes que eu ia, eu tive que deixar de ir, tive que abrir o jogo com a minha família, né, conversar com o pessoal em casa que as coisas iam mudar, tive que falar para as minhas amigas que as coisas iam mudar e que eu não poderia estar lá junto com elas mais o tempo todo, mas foi sem dor, porque eu sabia que aquilo era para me trazer algo melhor. Então, a persistência é outra habilidade. O reconhecimento, esse é fundamental. Eu passei uma vida sem reconhecer as minhas vitórias e muitas vezes isso me fez cair nas tentações de novo. Então, eu não só reconheci, mas como eu materializei a minha vitória. No meu caso, foi comprando um carro, né, que eu queria, eu tinha condições, estava numa condição bem mais confortável ali, então eu materializei. E a constância, que é a dica bônus, né? Continuar o monitoramento do fluxo de caixa pessoal, incluindo nele uma linha de aportes de investimentos mensais. Isso também está lá na planilha, que está lá no Telegram para vocês, e essa é uma grande habilidade para a virada de chave, onde você começa a ter questões emocionais para comprar investimentos e não ficar comprando só coisas que viram
estoque na tua casa ou despesa, né, que não vai te trazer nada de bom. Então, a constância é fundamental. Tá aí, gente, tira um print dessa tela para vocês, tá? Guardem de cópia. Eu vou me despedindo aqui agora. Quero saber os comentários de vocês. Não deixem de dar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal para que vocês recebam todo esse material, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo.